Boa noite, queridos e queridas. Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu não sei se eu já te vi esse ano ainda, mas se eu ainda não te vi, feliz ano novo. Sinta-se abraçado, mas eu quero seu abraço, tá bom? De fato e de verdade, não só de palavra, mas de fato e de verdade também. Muito bem, eu queria então te pedir para que a gente ficasse de pé pela última vez, assim, né? Para a gente ler a palavra do Senhor juntos. E queria te pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Vamos assustar menos as pessoas com menos papel. Profeta Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Desculpe porque eu perdi. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve.
Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Vamos orar uma última vez? Agradecemos ao Senhor pela liberdade de ler a tua palavra em voz alta, com as portas abertas aqui nesse país. Que a gente faça bom uso dessa liberdade para a tua glória. Agora está aqui o teu povo, a tua palavra, e nós estamos aqui diante do Senhor porque nós precisamos, queremos e precisamos ouvir o que o Senhor quer comunicar conosco nessa noite. Por isso fala conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Muito bem. Então, este mês nós vamos falar sobre grandes esperanças. E a grande esperança sobre a qual nós vamos conversar nessa noite é a esperança de sobrevivência. A esperança de sobrevivência. E sobre isso, eu queria dizer para vocês que no ano de 2003, um alpinista muito experiente estadunidense chamado Aron Ralston foi fazer uma escalada num cânion bem profundo, ou numa montanha perto de um cânion bem profundo no estado de Utah. E quando ele estava fazendo aquela sua escalada, ele caiu por um pedaço de fenda, que não estava no programa, e ele ficou preso, então, ali. Ele caiu numa posição que o seu braço, um dos seus braços, ficou preso entre a parede de rocha e um pedaço de pedra que se deslocou e prendeu ali, travou o braço dele ali de uma forma que não tinha como soltar. O seu equipamento de alpinismo não permitia que ele arrancasse aquela pedra, nem movesse aquela pedra com um braço só, o suficiente para que o outro braço fosse solto e ele pudesse sair. Ele ficou preso ali naquela situação durante 127 horas. Se você fizer as contas, você vai ver que dá um pouco mais do que 5 dias, né? E aí ele ficou preso ali, ele não sabia o que fazer, mas ele queria muito viver. Ele queria muito sobreviver àquela situação. Então ele tomou uma decisão de que ele iria sobreviver, custasse o que custasse, e ele amputou o próprio braço com um canivete para sair dali. Ele fez isso, desmaiando várias vezes e voltando a ter sentidos. Ele colocou toda a sua força de vontade, toda a sua vontade de sobreviver naquela experiência, e ele então conseguiu sair dali. Hoje ele é palestrante motivacional, viaja o mundo inteiro contando para as pessoas sobre a sua incrível história de sobrevivência. Mas queria também te contar uma outra história de sobrevivência. No ano de 2017, um avião que levava o time da Chapecoense para participar de uma competição na Colômbia, caiu há pouco tempo antes de chegar no seu destino. E muitas pessoas morreram, tiveram poucos sobreviventes. Poucas pessoas saíram com vida daquele avião. Uma delas era um jornalista esportivo que acompanhava o time da Chapecoense, sempre viajava com eles, o Rafael Hansel. Ele foi um dos sobreviventes do acidente da Chapecoense. Ele sobreviveu para encontrar com a morte 2 anos depois, agora em novembro de 2019. E ele morreu por causa de um infarto fulminante. Ele sobreviveu a uma queda de avião e morreu quando seu coração parou de forma repentina. Ele era jovem, pareava a idade comigo, portanto ele era muito jovem, né? Então ele sobreviveu a algo que parecia inesperado, mas encontrou a morte de uma forma que também não havia como prever. Fez de tudo o que podia e contou com a sua força de vontade, fez, custe o que custar, eu vou sobreviver. O outro não teve controle nenhum sobre a situação que ele sobreviveu e nem sobre a situação que ele não sobreviveu. E a gente está pensando aqui hoje em conversar sobre sobrevivência com um personagem do qual eu tenho certeza que você já ouviu falar, que é o profeta Daniel. E a gente vai tirar da vida dele e da sua sobrevivência, nessa sua experiência de vida, algumas lições para a nossa vida, para o que Deus chama de sobrevivência para nós. Daniel, ele foi daquelas pessoas que foi levadas para o cativeiro da Babilônia. O que é isso? Deus, como vocês sabem, tirou o seu povo do Egito, fez deles uma nação, depois que eles passaram pelo deserto, e mostrou para eles as suas leis, tudo aquilo que ele queria deles, para que eles se tornassem um povo santo, que fosse conhecido pelo nome de Deus, e que manifestasse o caráter de Deus para todas as nações em volta de onde eles tinham sido plantados. Mas o que o povo fez foi virar as costas para a lei do Senhor, foi desobedecer ao Senhor, foi adorar outros deuses, e foi se voltar contra tudo aquilo que Deus tinha falado com eles. E Deus enviou vários dos seus profetas, e falou com o povo, e chamou sua atenção, e gritou, e
fez os profetas fazerem até encenações teatrais daquilo que Deus ia fazer se eles não prestassem atenção no que eles estavam fazendo e como eles estavam vivendo. Mas não teve jeito. O povo foi se voltando cada vez mais para si mesmo, cada vez mais para longe do Senhor. E Deus disse, então agora, meus filhos, eu vou precisar usar de uma outra estratégia de correção de pai, como foi dito aqui no começo do culto. Eu vou ter que levar vocês para longe da minha presença, para longe da terra que mana leite e mel, que eu prometi e dei a vocês. Vocês vão ter que ser colocados no meio de um povo estranho, de língua estranha, de deuses estranhos que vão dominar sobre vocês, para ver se assim vocês vão compreender como é bom, como vocês precisam se voltar para mim de todo o coração. Então Daniel foi um dos primeiros que foi levados quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém e tomou Jerusalém, o último reino que faltava cair, caiu. Antes disso ainda, Daniel e muitas pessoas de linhagem real, da alta sociedade lá de Israel, foram levados para o cativeiro babilônico. Então ele foi um dos primeiros a chegar lá, mesmo antes da queda de Jerusalém. E o que acontecia quando os povos babilônicos conquistavam outras nações, é que eles prezavam por fazer duas coisas. A primeira é que eles pegavam todos os objetos sagrados, objetos de culto, tudo aquilo que era consagrado ao Deus daquela nação, eles pegavam, levavam para sua terra e colocavam dentro dos templos dos seus deuses pagãos. Porque assim eles estavam dizendo, o nosso Deus é mais poderoso que o Deus de vocês, porque ele não pôde proteger o seu templo nem os seus objetos sagrados. E a outra coisa que eles faziam questão de fazer era trazer pessoas que fossem influentes naquela nação, para que pudessem ensinar para eles a sua língua, a sua cultura, os seus costumes, e transformá-los em verdadeiros cidadãos babilônicos, para que se algum dia aquela nação se livrasse do poder de Babilônia, eles já não fossem mais uma nação completa, já não tivessem mais tão firmados na sua cultura, firmados nas suas práticas, nas suas tradições, e para que aquela nação então se perdesse, e essa cultura se perdesse ao longo do caminho. Esta é a situação de Daniel. Por ele ser um rapaz de linhagem real, foi um dos primeiros a ser levado. E então ele e 3 amigos que são muito citados aqui ao lado dele, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, e aí eu escrevi para não esquecer, Ananias, Misael e Azarias, cujos nomes foram mudados, eles então estão juntos aí, vivendo várias experiências nesse período de cativeiro. Este livro então, que tem 12 capítulos, nos 6 primeiros capítulos, e aí você faça como o seu pastor falou, deixa sua Bíblia aberta aí no livro de Daniel e vai conferindo para ver se o que eu estou falando bate mesmo, vai olhando aí, vai passando e vendo se aquilo que a gente está comunicando com vocês é de fato aquilo que a Bíblia diz. Os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel trazem 6 histórias, que Daniel esteve direto ou indiretamente envolvido nelas, durante um período longo de tempo. A última história do capítulo 6, ele já era um idoso, e mostram então quanta coisa aconteceu na sua vida, e como ele sobreviveu a todas essas coisas. Os capítulos 7 a 12, Deus fala com Daniel, trazendo a ele visões, trazendo profecias e mostrando coisas que tinham a ver primeiro com o fim do Império Babilônico e depois com o fim dos tempos. E essa oração que a gente leu está bem no meio dessas visões e dessas profecias que Deus deu. E mais para frente você vai entender por quê. Muito bem. O primeiro capítulo então, no capítulo 1, eles chegam a Babilônia. E Daniel e seus 3 amigos são levados para um local onde esses jovens que eu falei que se destacavam, iam ser treinados para comparecer perante o rei, para participar da corte do rei Nabucodonosor. Daniel então e os seus amigos percebem que ali eles iam ter que andar meio pianinho, porque eles afinal de contas não estavam presos em grilhões e cadeias, mas eles eram cativos. E a primeira coisa que eles querem mudar são os hábitos alimentares deles. Eles querem oferecer eles comidas, manjares finos dos quais o rei se alimentava. E qual era o problema disso? O problema é que estas comidas e bebidas estavam associadas aos deuses daquela nação, aos rituais que eles faziam e à idolatria. Daniel então se posiciona com os seus amigos, depois de orar, e diz para o guarda assim, olha, nós não queremos nos contaminar com essas coisas. Por favor, deixa a gente comer os nossos legumes e beber a nossa água, coisas que eles sabiam que não eram usadas em consagração, e depois testa a gente para ver se deu certo.
E mesmo com medo ali, como cativo, ele teve coragem de dizer isso para aquele guarda, e Deus fez com que ele achasse graça diante daquele guarda, e foi permitido que ele se alimentasse somente de legumes e bebessem água, e não se contaminassem com aquelas idolatrias daquele povo. E depois do período de teste, eles estavam mais fortes, eram mais espertos e mais inteligentes do que aqueles jovens que tinham se alimentado das iguarias do rei. No capítulo 2, então, Daniel é chamado, porque ele foi convocado, foi fazer parte dos sábios que assistiam na corte do rei, depois desses testes. E o rei Nabucodonosor tem um sonho. Ele sonha com uma estátua muito grande, que tem 4 partes diferentes: ouro, prata, bronze e ferro misturado com barro, que representavam 4 reinos que viriam e seriam destruídos. Mas o rei ficou muito perturbado com aquele sonho, e não havia nenhum dos seus magos que dissesse para ele qual era o sonho e desse a interpretação. Porque o rei falou: esse povo é muito esperto, se eu contar para eles o sonho, eles vão inventar uma interpretação. Eu quero que vocês me contem o que foi que eu sonhei, e quero que vocês me contem qual é a interpretação. E todos os seus sábios disseram: peraí, isso que o senhor está pedindo não existe. Isso aí é coisa só dos deuses, os deuses não moram com os homens. Mas Daniel de novo convocou os seus amigos para oração, e Deus deu a ele o sonho e a sua interpretação. Daniel então disse ao rei, mostrou ao rei o poder de Deus de revelar o que havia de acontecer na história. E mais lindo ainda, depois, quando aquela estátua no sonho de Nabucodonosor é destruída por uma rocha, por um pedaço de pedra que foi tirado sem auxílio de mãos, que representa a rocha que é Cristo, que foi tirada sem auxílio humano, veio e despedaçou todos os reinos da terra, e a Bíblia diz que aquela rocha se tornou uma montanha que inundou toda a terra, que é o conhecimento do Evangelho, Senhor Jesus Cristo, que domina sobre todos os reinos do mundo. Bom, chega de aventura? Não, teve mais. No capítulo 3, aqueles seus 3 amigos tiveram que enfrentar a grande luta da sua vida. Esse mesmo rei mandou construir uma estátua muito grande de si mesmo, revestida de ouro, e queria que todos adorassem aquela estátua, porque ele era o rei da época, ele era o cara, ele era o dominador daquele mundo conhecido, então ele queria ser adorado como um Deus. Mas os seus 3 amigos se recusam, quando ouvem os instrumentos tocarem, a se curvar e adorar aquela estátua como se ela fosse um Deus. Então eles são ameaçados de morte, e eles mesmo assim permanecem firmes no seu propósito, e são lançados dentro de uma fornalha de fogo, que foi aquecida 7 vezes mais. Mas não só eles não se queimaram, como nem cheiro de fumaça ficou no seu cabelo, como eles também andaram livremente, eles foram lançados amarrados, eles andaram livremente na fornalha, e o rei e os seus grandes viram que havia um 4º homem andando com eles naquela fornalha de fogo, livremente, passeando com eles e tomando conta da vida deles ali. No capítulo 4, então, o rei Nabucodonosor tem um novo sonho. E ele sonha e chama Daniel, agora já conhecido pelo seu relacionamento com Deus, para interpretar sonhos. E Daniel chega e diz para ele: Deus tem se demonstrado a você aqui através dessas coisas todas que têm acontecido, desde que você trouxe o povo do Senhor para cá, mas você não está querendo dar ouvidos a ele. Este sonho, rei, quer dizer que você vai ser transformado numa pessoa que já não é mais humana. Você vai se tornar um bicho, vai viver na floresta, vai se alimentar de orvalho e folhas. E isso aconteceu de fato com o rei Nabucodonosor. Daniel teve a coragem de dizer para aquele rei tão poderoso: Deus te deu um sonho para te dizer que ele vai te derrubar do seu trono na hora que ele quer, e que ele vai trazer você de volta ao seu trono na hora que ele quer, porque ele é Deus e ele faz o que bem lhe aprouve. E por fim, no capítulo 5, pode deixar. Depois que o rei Nabucodonosor morre e é substituído por um outro herdeiro, e um neto seu, o rei Belsazar, assume o trono. Ele não pegou nada daquilo que Deus tentou comunicar com o rei que veio antes dele, de que Deus, era soberano. E ele então decide que, quando ele estava dando um grande banquete para celebrar o seu poder para milhares de pessoas, ele pega os objetos sagrados que tinham vindo do templo lá de Jerusalém, e ele bebe dos seus vinhos, das suas consagrações ali naquelas taças. E acontece que, de repente, no meio do banquete, ele vê uma mão
flutuando no ar, que escreve na parede, e ele fica apavorado, aterrorizado, e eles chamam então Daniel, porque a rainha mãe se lembra de quem é Daniel, que estava ali firme no seu propósito, na sua vida consagrada a Deus e assistindo na corte dos reis, e eles chamam Daniel, que então interpreta o que aquela escritura estava dizendo na parede, e aquela escritura estava dizendo para aquele rei que ele tinha sido medido na balança, que tinha sido achado em falta, e que Deus ia removê-lo do seu trono, e assim acontece naquela mesma noite. E por fim, no capítulo 6, um Daniel já idoso, um senhor já de idade, que continuava firme na sua vida com Deus, continuava firme nas suas disciplinas espirituais, que era um homem que 3 vezes ao dia se ajoelhava na sua casa, com as janelas voltadas para Jerusalém, e orava ao Senhor. E todo mundo conhecia Daniel por essa sua firmeza de caráter e de vida com Deus. E muitos tinham inveja por ele ser um estrangeiro, ele ter alcançado a proeminência, o destaque que ele alcançou nessa corte. Por isso atentaram contra a vida dele. Já era um novo rei, já era o rei Dario que estava ali reinando. E eles fizeram a cabeça do rei para fazer um decreto, porque sabiam que Daniel orava, para que ninguém pudesse fazer oração a nenhum Deus durante 30 dias. E Daniel foi pego em flagrante delito, orando ao Senhor. E aí ele foi então levado, o rei até tentou salvá-lo, mas aqueles grandes da sua corte falaram: olha, você assinou o decreto, é a sua palavra, não volte atrás. E Daniel foi lançado numa cova cheia de leões famintos. Deus não só preservou a vida de Daniel, os leões nem encostaram nele. Daniel diz que Deus veio e fechou a boca dos leões, mas também provou que não era porque os leões estavam com defeito, não, porque no dia seguinte, aqueles homens que atentaram contra a vida de Daniel, quando ele foi tirado sem um arranhão daquela cova, eles mesmos, o rei percebeu a má intenção deles, eles foram lançados naquela cova, e a Bíblia diz que antes deles chegarem ao final do poço, antes deles baterem lá embaixo, os leões já tinham pulado sobre eles, e eles tinham sido esmigalhados. Ufa! Muita coisa na vida desse rapaz, né? Muita coisa numa vida inteira, numa história inteira. E Daniel foi então um sobrevivente. Alguém que foi levado pela disciplina de Deus para um cativeiro, para entender melhor quem Deus é e quem o povo era, mas que sobreviveu a todas estas coisas e sobreviveu para contar essa história, para escrever este livro. E mais, ele não só sobreviveu, como ele teve tremenda comunhão com o seu Deus. E ouviu da parte de Deus coisas que foram reveladas a ele, que não foram reveladas a nenhum dos seus outros profetas. Sobre o fim daquele reino que havia levado eles cativos, mas também sobre o fim de quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Deus finalmente virá para reinar conosco, né, em glória, na eternidade. Muito bem, por que será então que a gente pode pensar na vida de Daniel como a vida de um sobrevivente? E o que é que essa sobrevivência ensina para nós a respeito do Senhor e a respeito da nossa própria sobrevivência na sua presença? Primeiro, a nossa sobrevivência, assim como a de Daniel, é possível porque Deus é soberano e Senhor da história. Ele tem poder sobre todas as coisas, poder eterno sobre todas as coisas. Os poderes terrenos, eles são temporários e passageiros. Deus é soberano e Senhor de toda a história. Ele tem todos os reinos deste mundo nas suas mãos. Ele tem cada presidente, cada chanceler, cada primeiro-ministro, cada pessoa que está em posição de autoridade ou poder sobre outros, ele tem nas suas mãos. Nada foge ao seu controle. Ele não é pego de surpresa pelas más notícias, que sejam aquelas que afetam o mundo inteiro, que sejam aquelas que afetam a maneira como você acorda de manhã. Os cabelos da sua cabeça estão contados. O Senhor coloca todas as estrelas no céu quando cria o universo e a chama pelos seus nomes. Este mesmo Deus, com todo este poder, governa toda a história da humanidade. Daniel tinha convicção de que isso era real. Ele tinha tanta convicção que ele enfrentou a autoridade constituída sobre ele ali para dizer: não quero me contaminar, quero permanecer firme, oh meu Deus. Eu não quero deixar de orar, mesmo quando é proibido.
Eu não quero deixar de dizer a verdade do Senhor quando eu for chamado diante do rei mais poderoso da época para interpretar o seu sonho. Eu quero dizer e declarar somente aquilo que é palavra do Senhor, aquilo que foi o Senhor que falou, a verdade que vem da boca do Senhor. Se você parar para pensar, a gente precisa refletir muito e se preparar sempre, todos os dias, se enchendo da presença do Senhor, conhecendo a sua palavra, porque os nossos desafios diante dos reinos deste mundo, diante daqueles que são investidos de autoridade, ou daqueles que pensam que têm alguma autoridade sobre nós, estão diante de nós o tempo todo. Quantas vezes a gente pensa um pouquinho antes de agir, temendo a opinião alheia, temendo aqueles que a gente julga que podem nos fazer mal, temendo muitas vezes outras coisas, o abandono, a rejeição, que a gente não seja aceito, que a gente seja considerado como pária na sociedade, que a gente seja taxado de louco, de fanático, de pessoas que estão querendo levar as coisas a ferro e fogo demais. O negócio não é bem assim. Vocês estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Tudo aquilo que o Senhor criou e determinou de forma perfeita e boa, está sendo ameaçado, está sendo rechaçado, está sendo zoado, vamos falar essa palavra como os adolescentes dizem, nas redes sociais, na TV, nas atitudes das pessoas, no mundo político, no nosso país e pelo mundo. A cultura do politicamente correto, que é um valor, um pilar daquilo que a gente chama de mundo, que é o sistema de valores malignos, que vão contra tudo aquilo que se chama Deus, está querendo dominar a gente, está querendo ter mais autoridade sobre o nosso pensamento, sobre a nossa maneira de agir, sobre a nossa maneira de viver a nossa vida e sobre as nossas ações do que a palavra de Deus tem. Nós estamos inseridos num contexto babilônico hoje. Nós não estamos mais no Egito, não somos mais escravos, mas nós estamos inseridos em Babilônia hoje, num período, num momento em que todo mundo quer se levantar para dizer, que Deus é esse? Deus nem existe. Tudo que vocês creem, vocês são exagerados demais. E se ele existe, ele não é só um, não. Não é o único Deus, não. Existem outros deuses, cada um conhece Deus do jeito que quer. Cada um serve a Deus do jeito que quer. Cada um vive a sua vida do jeito que quer. Se a sua verdade é sua, fique com ela para você, mas não venha querer impor essa verdade a mim. Ao mesmo tempo em que estão querendo dizer para nós que muitas das coisas que nós fazemos hoje são imorais, são retrógradas, faltam com respeito com a vida humana, porque nós estamos querendo dizer que aquilo que Deus falou que é para ser assim, deve ser vivido dessa forma. Qual é a coragem que a gente tem hoje para enfrentar e para sobreviver nesse contexto tão fechado, nesse contexto que está se levantando para apagar, para querer destruir, de forma perversa, de forma cruel, a imagem de Deus em nós, aquilo que Ele nos chamou para ser, que Ele nos chamou para existir, a nossa identidade, como homens, como mulheres, como família, como pais, como filhos, como maridos e esposas, como trabalhadores. Tudo aquilo que Deus disse para que nós fôssemos, para refletir o seu caráter nessas áreas, estão pregando para nós que não é bem assim. Vamos negociar esse negócio porque não é bem assim. Agora vocês estão em Babilônia e aqui a história é outra. Mas Daniel sobreviveu, assim como nós podemos sobreviver às astúcias do inimigo e aos valores desse mundo, porque o Senhor Deus é soberano e Senhor de toda a história. Você tem medo dos rumores de terceira guerra mundial? Se houver uma guerra em que o Brasil se envolver ou não se envolver, não fugiu ao controle do Senhor, Ele não será pego de surpresa. Qualquer que seja o envolvimento que a gente for ter, Ele não foi pego de surpresa. Você tem medo da economia melhorar ou piorar? Você tem medo de quem vai ser eleito prefeito de Belo Horizonte no ano que vem? Você tem medo da recessão? De que você tem medo? O que tem te impedido de viver, de sobreviver e saber que não interessa o que aconteça, a sua sobrevivência está garantida, porque você está firmado naquilo que o Senhor falou a respeito da história. Ele remove reis, estabelece reis,
É Ele que controla todas as coisas. Mas Daniel sobreviveu a este longo período neste lugar, porque sabia, tinha convicção e certeza de que o Senhor é soberano e Senhor de toda a história. Mas ele também ensina para nós sobre sobrevivência e ensina para nós por que nós podemos sobreviver. E nós podemos viver essa sobrevivência porque o poder de Deus e a sua soberania são imutáveis. Deus não fica aí mudando de ideia toda hora. Olha, eu criei um mundo para ser assim. Aí a gente pega e fala assim, não, mas Deus, espera aí, eu tive uma ideia melhor, vamos fazer desse jeito? Você tem razão, vamos mudar então. Não. A Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Já parou para pensar como a gente faz umas coisas que são meio malucas, se a gente começar a pensar na grandeza de Deus e no tempo da perspectiva que Deus vê? A gente trata as nossas mazelas, os nossos problemas e as nossas dificuldades como se elas fossem o fim último de todas as coisas, quando na verdade a própria Bíblia nos ensina que a nossa vida é como um sopro. A gente é uma florzinha que nasce de manhã, se o sol ficar muito quente em cima dela, ela já murcha, o seu vigor se acaba. Esse período que a gente passa aqui é um sopro, é um de repente, é uma vírgula. Se você visitar um cemitério, você vai ver que nas lápides é uma história contada em 2 linhas. Uma data de nascimento e uma data de morte física. É incrível pensar como a gente não se atenta para o fato de que Deus não muda, de que Ele permanece para sempre, de que o seu caráter e a sua ação são permanentes. E a gente precisa entender isso para sobreviver, porque o fato de Deus ser imutável no seu caráter, o seu poder ser imutável, quer dizer que tudo aquilo que Ele é, Ele vai continuar sendo na mesma medida em todo o tempo. Quando nos falta confiança, quando o medo, a ansiedade, a angústia tomam conta do nosso coração, você pode até dizer, mas eu creio, eu só não estou sentindo, não estou vivendo. Eu também passo por isso. Eu continuo crendo, mas as minhas emoções estão em outros lugares. A fé continua habitando no Senhor. Mas a gente às vezes age como quem duvida do caráter de Deus. A gente tem que entender, por que é importante que Deus não muda? Por causa do seu caráter. Deus é bom. Ele é sempre bom. Não há nada nele que não seja bom. Deus é amor. Deus é um Deus amoroso. Ele é sempre amoroso. Não há nada que Ele faça ou deixe de fazer que deixe de ser de acordo com o seu caráter amoroso. Deus é justo. Ele é sempre justo. É o seu caráter, é a sua natureza. Ele não tem como agir de forma diferente. Todas as suas ações são feitas de forma totalmente justa. Deus é santo. Ele é 100% santo, separado da sua criação e das suas criaturas, de forma que não há comparação com a sua glória e com o seu poder, mas também no sentido de perfeição moral, de perfeição de atitude, de perfeição de caráter. Deus é perfeito, Deus é santo, Ele é sempre santo, isso nunca vai mudar. Percebe? Se a gente às vezes tem dúvidas em relação a como as coisas serão, por que elas estão como estão, para onde é que elas estão indo, é porque nós estamos duvidando, na verdade, do caráter de Deus. Que não muda, que não fraqueja, aquele que nos guarda, não dormita, não cochila nem dorme. Não há lugar onde a gente possa se esconder da sua presença. No mais profundo abismo, lá Ele está também. E não só está, como a Bíblia diz, que a sua mão vai nos guiar na direção daquilo que Ele deseja para nós. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente precisa entender que a nossa sobrevivência está garantida. Porque o poder e a soberania de Deus, que são parte do seu caráter, são imutáveis. Ele não muda, não há sombra de variação nele. Daniel entendeu isso. Muitas coisas que têm acontecido nas nossas vidas e no mundo afora, pode ser que vocês não tenham essa experiência, mas eu tenho, já fiz essa pergunta algumas vezes. Não fica parecendo que é como se Deus tivesse dado uma piscada? Não é possível que isso aconteceu.
A gente não é confrontado com essa frase o tempo todo? Como assim? Teve um tiroteio numa escola de crianças foram mortas a tiros. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando teve um terremoto que destruiu a cidade X e morreram milhares de pessoas? Onde estava Deus quando uma tsunami pegou o povo lá na Tailândia e separou famílias, destruiu a economia daquele lugar? Onde estava Deus nos acidentes que nós tivemos com as nossas barragens em Minas Gerais? Onde estava Deus? Será que Deus é mesmo bom? Será que Deus é mesmo justo? As pessoas querem afrontar o caráter de Deus o tempo todo dizendo essas coisas para nós. Deus estava onde sempre esteve quando essas coisas aconteceram, sentado num alto e sublime trono, de onde Ele governa todas as nações, toda a terra, todo o universo e toda a história. E os seus propósitos eternos continuam sendo cumpridos, porque Ele não muda. Portanto, a nossa sobrevivência está garantida. É possível para nós, como foi para Daniel, sobreviver, porque o poder e a soberania de Deus são imutáveis. Mas também há uma outra razão pela qual a gente pode crer plenamente que é possível, como foi para Daniel, a nossa sobrevivência. Daniel sobreviveu a tudo aquilo, como eu e você podemos, pela graça de Deus. Foi pura e simplesmente porque Deus decretou guardá-lo nesse período, guardá-lo pela sua graça, pelo seu favor que não era merecido. Um cativo por causa de um povo desobediente, arrogante, que voltou as costas para Deus, que foi preservado durante toda a sua vida, não só com vida, mas com vida diante de Deus. Graça, favor que não é merecido. A mesma graça que nos alcança hoje, nós que fomos alcançados por aquilo que Jesus fez por nós. E aí então que entra esta oração que a gente leu juntos aqui. Esta oração do capítulo 9. Pense, quando ele estava lendo, ele entendeu pelos livros que o período de cativeiro teria que ser de 70 anos. E ele foi fazendo as contas e vendo a história se mexendo, e ele percebeu que aquele período de cativeiro provavelmente estava chegando ao fim. E ele estava angustiado, sabe por quê? Ele pensou, o que vai ser de nós agora? Eu tenho convicção de que Deus nos trouxe para esse cativeiro para nos ensinar, mas o período de cativeiro vai chegar ao fim. E agora? O que vem a seguir? Cenas dos próximos capítulos. E pense que no capítulo 7 e 8, Deus tinha dado a ele uma visão, que ele ficou aterrado quando recebeu aquela visão de Deus, em que Deus deu para ele com detalhes como ia ser o futuro do Império Babilônico. Como o Império ia ruir, quem ia vir depois, que rei casava com qual, como é que ia acontecer. Mostrando tudo aquilo, mas não falou nada a respeito do seu próprio povo. Então Daniel chega na presença de Deus e diz, espera aí, Senhor, e nós? O que é que vai acontecer conosco? Mas pense que depois de 70 anos de disciplina do Senhor para o seu povo, ele poderia ter chegado e falado assim, tá bom, hein, Deus, agora já deu, né? Chega. Né? Assim, a gente já entendeu, tá bom? Já entendeu. Você já fez isso com seu pai e com sua mãe alguma vez? Acho que não, acho que vocês são mais espertos do que isso. A mãe começa a falar e tal, porque você... Tá bom, já entendi. Acho que não, melhor não, né? A gente gosta dos dentes da frente e tal, não é melhor não. Mas ele poderia ter chegado diante de Deus dizendo assim, Deus, espera aí, ok, a gente cumpriu, e agora? Como é que é? O Senhor vai nos abençoar? O que o Senhor vai fazer com a gente? Como é que é? O Senhor vai nos levar de volta para a terra? Porque afinal de contas o Senhor prometeu que a terra era nossa, e o Senhor não muda de ideia. Como é que vai ser isso? Não foi assim que ele chegou diante de Deus. Não foi assim que o seu coração quebrantado, que tinha experimentado a sobrevivência por causa da graça de Deus, chegou diante do Senhor. Foi com humildade, em arrependimento, em reconhecimento da sua situação de pecador e em pedido de perdão, de misericórdia e de graça. Daniel podia ter se indignado e falado assim, eu estou aqui, hein? Já passei na mão de uma pá de reis, já aconteceram milhares de coisas comigo por causa do pecado desse teu povo, e eu permaneci fiel. Não foi assim. Foi nós, Senhor. Nós, o teu povo, temos pecado contra o Senhor. Nós transgredimos a tua lei. Nós viramos as costas para o Senhor. Nós deixamos de ouvir a tua voz. O Senhor nos avisou pelos profetas, mas nós continuamos na nossa vida de pecado. Por isso eu venho humildemente na presença do Senhor e peço, perdão, Senhor.
Tem misericórdia de nós. Não nos trata segundo as nossas injustiças. A gente não tem justiça diante do Senhor, mesmo tendo passado pelo período da disciplina. Fomos disciplinados para sermos aprovados pelo Senhor, mas ainda assim não temos mérito nenhum na tua presença. Preciso que o Senhor saiba que eu sei e reconheço que eu me arrependo, que o povo do Senhor precisa se arrepender e se voltar para a tua voz, para a tua palavra, para a tua vida e para a tua verdade. E é assim, com esse coração quebrantado, que ele se chega diante de Deus, porque ele entendia que a sua sobrevivência dependia da graça do Senhor. E o mais lindo de tudo é que quando ele está fazendo essa oração, no final deste capítulo 9, logo após a oração que a gente leu aqui, dos versículos 20 até o versículo 27, um anjo veio para falar com ele. E veio para trazer a resposta daquilo que angustiava o seu coração. O que vai ser agora? Como é que vai ser? E aquilo que o Senhor revela a ele, nessa visão que é trazida como resposta à sua oração de confissão e arrependimento, fala acerca daquele que viria para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. E o versículo 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, olha essa palavrinha aí, com o propósito com a finalidade de fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Tem aqui detalhes sobre como é que ia ser, o tempo, o que ia acontecer, a questão política, mas isso não é o mais importante. O que Daniel recebeu da parte do Senhor, está escrito aqui está chegando o tempo em que o meu ungido, o Messias, o prometido, o esperado, aquele em quem vocês confiam, para livrar vocês de vez da iniquidade, do pecado, da transgressão, aquele para qual todos vão se voltar, para serem libertos, para ter o seu relacionamento e a possibilidade de caminhar comigo restaurada de novo. Está chegando o momento em que ele virá. E por causa dele vai cessar a iniquidade. Por causa dele vai ser selada a visão e a profecia, vai se cumprir. Por causa dele o sacrifício que vocês fazem de animais não vai ser mais necessário, porque ele vai ser o sacrifício perfeito. Ele, totalmente justo e totalmente santo, vai se entregar por amor a vocês, para que vocês não vivam mais como escravos do pecado e não tenham que ficar toda hora aprendendo essas lições que eu estou tentando ensinar para vocês. Ele virá e ele não tarda, tem um prazo determinado, e eu cravei esse prazo, estou te explicando como é que vai ser. E eu estou te mostrando que o meu servo, o meu ungido, virá para morrer no seu lugar. Virá para trazer de volta para você a possibilidade de se relacionar comigo de novo, em liberdade. É por causa disso, então, que Daniel se reveste mais uma vez de esperança. E depois disso aqui, os capítulos 10 a 12, ele está consolado no fato de que Deus renova sobre nós. Porque nós hoje também somos herdeiros dessa promessa, que eles esperaram sem ver, mas que nós cremos também sem ver, mas que todos nós vivemos pela graça e pelo amor de Deus. Ele consolado pelo fato de que Deus estava com tudo nas mãos, e estava chegando o tempo da redenção última, final, da justiça de Cristo se cumprir, então ele recebe uma visão para os tempos do fim. Deus mostra para ele que controla toda a história dele na Babilônia, a história do seu povo pós-cativeiro, a história da redenção em Cristo Jesus, até o fim dos tempos e pela eternidade. É maravilhoso demais a gente pensar que, assim como Daniel, por este período que foi longo, nós podemos crer que a nossa sobrevivência está garantida. A nossa sobrevivência está garantida no Senhor. Ele tem a história nas mãos, o seu caráter não muda, e a sua graça foi derramada em nós através de Cristo Jesus. Pense que é por causa disso que a gente não pode depositar as nossas esperanças naquilo que é passageiro. Vamos parar de colocar nossa fé nas coisas que passam, nos nossos amores,
nos nossos bens, nas conquistas, nos nossos sonhos realizados. Tudo isso é muito bom. É para ser vivido com ações de graça diante do Senhor. Mas nós não podemos colocar nisso a nossa esperança. Porque nunca isso pode trazer esperança de redenção e de vida para nós. Precisamos aprender com Daniel também a sermos inflexíveis na obediência a Deus. Custe o que custar. A nossa sobrevivência em firmeza diante do Senhor precisa ser com a mesma resolução de quem está disposto a cortar um braço com canivete. Porque pode ser que não vai custar um braço nosso, mas pode ser que custe muito mais caro que um braço. Pode ser que custe isolamento, pode ser que custe perda de relacionamentos, pode ser que custe uma série de outras coisas. Mas a gente precisa estar disposto a ser aqueles que são inflexíveis na nossa luta contra o pecado. Custe o que custar. E para encerrarmos, eu queria que a gente pensasse numa coisa maravilhosa que tem a ver com a nossa sobrevivência. O Espírito Santo de Deus hoje habita em nós. Portanto, sobrevivemos a nós mesmos todos os dias. Temos a palavra à nossa disposição, o Espírito que nos guia a toda a verdade e que nos aproxima do Pai e que nos leva para perto dele, nos faz entender essa verdade. Portanto, a gente pode sobreviver na nossa luta contra o pecado. A gente pode sobreviver na defesa da nossa fé no mundo caído, cheio de valores de Babilônia. A gente pode sobreviver no meio das lutas e das tribulações. Mas é mais do que sobreviver. Porque a Bíblia não fala, eu vim para que vocês sobrevivam. O Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Uma vida plena, rica de paz, de alegria, de consolo. De coisas que só o caráter de Deus, que não muda, pode compartilhar com a gente. E mais ainda que a gente nunca pode se esquecer. Lembra daqueles 3 rapazes na fornalha de fogo? Aqueles 3 rapazes, entraram 3 amarrados no meio do fogo mais quente que poderia ter. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. As pessoas que trabalharam para aquecer mais a fornalha morreram queimadas. E eles entraram naquela fornalha. E sabe o que aconteceu logo a seguir? Antes disso. Antes deles entrarem na fornalha, qual que foi a conversa deles com o rei? Quando o povo viu que eles não estavam se curvando diante daquela estátua que representava os valores babilônicos ali, aí o rei disse, peraí, vocês estão achando o quê, meninos? Que história é essa? Vocês estão achando que o Deus de vocês pode livrar vocês das minhas mãos? Porque ele não livrou o seu povo de vir para o cativeiro aqui na minha terra, não. Vocês estão pensando o quê? E a resposta dos meninos foi a seguinte para ele. Olha, rei, se o Senhor quiser nos livrar da fornalha de fogo, Ele nos livrará. Isso aí está na conta de Deus. Mas fica sabendo, ó rei, lê lá para você ver como é que eles responderam. Fica sabendo que nós não vamos nos curvar diante da estátua. Em outras palavras, nós não temos garantia que Deus não vai deixar a gente morrer queimado, não. Pode acontecer da gente queimar, sim. Mas fica sabendo que nós não estamos dispostos a negociar os nossos valores. Nós não estamos dispostos a abandonar o nosso Deus. E sabe qual foi a consequência disso? Quando eles foram lançados naquela fornalha, eles não só foram libertos, foram livrados daquela morte, como um 4º homem foi visto andando junto deles. Quando eu e você vivemos a nossa vida em fidelidade ao Senhor, o Senhor é visto. Mesmo que a gente esteja andando no meio do fogo. Aquilo que vem sobre nós é para que Cristo seja visto em nós. Nas nossas atitudes, no nosso caráter, no nosso compromisso com Deus. Quando o fogo aquece 7 vezes mais, é aí que as pessoas podem ver Deus em nós. Porque o trabalho do Espírito é formar o caráter de Cristo em nós, para que o Senhor seja glorificado através de nós. Aquele homem era visto externamente andando ao lado daqueles ali, andando no meio do fogo. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele está dentro de nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que venceu a morte, assim como nós venceremos com Ele naquele dia. A morte não tem a palavra final. Hoje ela ainda nos pega, ela ainda nos faz chorar, ela ainda nos provoca separações. Mas nem a morte tem a palavra final. Vamos sobreviver a todas as coisas, inclusive a morte. Porque ela já foi vencida pelo Senhor Jesus. E quando nós caminhamos
nessa visão, nesse compromisso, nessa certeza de que o Senhor nos carrega para a sobrevivência nele. Então, Ele é visto andando com a gente. Ele é visto em nós. E essa é a vida que eu quero viver. O ano de 2009 foi um ano de sobrevivência para mim. E em muitos momentos eu perguntei se eu ia sobreviver. Mas quando eu olho para trás, tudo que eu consigo ver é a beleza daquilo que Deus está fazendo. Em meio à dor e ao sofrimento, eu percebo que hoje Ele pode ser visto em mim um pouquinho mais do que Ele podia ser visto antes. Não tem nada que pague isso. E a minha oração para nós como igreja é que a gente seja esse povo que seja reconhecido como família bendita do Senhor. Quando as pessoas passarem por essas portas, entrarem nas nossas casas para estar conosco nos nossos pequenos grupos, trabalharem conosco, andarem de ônibus conosco, nos ajudarem nas nossas questões, quando a nossa família sentir saudade de nós, que seja o Senhor Jesus sendo visto, sendo formado em nós, no meio do fogo, da água, da seca, do que for, para que Ele seja glorificado cada vez mais, em nome de Jesus, amém? E é bom que a palavra de Deus nos traga essa esperança, e traz, a palavra de Deus, ela renova a nossa esperança. Mas o importante hoje é você pensar no que você vai decidir na sua vida a partir da mensagem que você ouviu. O que é que vai ser feito na sua vida a partir dessa palavra? O que é que acontece na sua vida hoje? Eu me lembrava de que Daniel significa Deus é meu juiz. E o juiz não dá sugestões, ele não dá conselhos, ele profere sentenças. Ele chega a conclusões e ele está investido de autoridade para determinar alguma coisa. E Deus é aquele que determina definitivamente os rumos de todas as coisas. A gente viu, o poder terreno não pode permanecer, ele não permanece. Eu quero te convidar a fechar os olhos para a oração agora. E eu quero te perguntar nessa oração, você tem tido medo? Medo de pessoas? Medo de que vai pegar mal se você não fizer isso ou aquilo que as pessoas estão esperando que você faça? Tem medo de perder seu emprego porque você quer se manter firme e não quer ser conivente com algo de errado que está acontecendo ali, que estão chamando você para fazer, estão exigindo que você faça? O poder não pertence aos homens, o poder não pertence ao patrão, o poder não pertence a ninguém a não ser ao Senhor Deus. Ele eleva, Ele abate, Ele no seu tempo faz todas as coisas. É melhor estar na fornalha, na presença de Deus, do que estar comendo as finas iguarias do rei e condenado pelo juiz, porque há um tempo, e o capítulo 12 de Daniel registra assim: mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Em qual dos dois você está? Aqueles que vão ressuscitar para salvação, para a vida eterna, ou aqueles que vão ressuscitar para vergonha e horror eterno? Então você precisa viver de forma coerente. Se você é um crente em Jesus, você precisa renunciar ao pecado, precisa renunciar ao medo de homens e de coisas e do mundo. Você precisa se lembrar que o poder soberano de Deus está sobre todas as coisas, e Deus não muda, o caráter de Deus não muda. Então eu estou estimulando, como toda a pregação foi para te estimular a confiança no caráter de Deus, o caráter bom de Deus, a graça de Deus. O Senhor quer intervir sim, para o seu bem na sua vida, para paz no seu coração, para que você viva com alegria, de cabeça erguida, não porque você é a tal ou tal, mas porque você tem um Deus que te dá
certeza de vida eterna que está com você. Então não duvide da graça. Não duvide da graça. Se você tem passado por grandes sofrimentos e está se vendo sobrevivente, e até já fez aquelas perguntas que as pessoas fazem: onde estava Deus quando isso ou aquilo aconteceu? Eu quero lembrar você que Ele estava no mesmo lugar de quando o seu Filho amado Jesus Cristo morreu por gente que não merece, que sou eu e você. Graça é isso. Então confia que mesmo quando as coisas parecem mal, o Senhor não te abandonou. Mesmo quando está sangrando, o Senhor tem proposta de vida eterna e Ele vai seguir até o fim. E um dia Ele vai te dar aquele abraço e dizer: bem-vindo meu filho, bem-vinda minha filha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Eu te convido a uma oração agora, de confissão, uma oração de restauração, uma oração de retorno, de volta à esperança. Volte para a esperança, porque você tem um Deus que tem um caráter maravilhoso de perdão e de amor. Ó Deus, nós oramos agora. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor, e orar. Senhor, nós oramos agora, Senhor. Buscamos a Tua presença. Reconhecemos que a esperança está em Ti, não em nós. Reconhecemos, Deus, que em nós está assim o corar de vergonha. Ó Deus, mas em Ti está a salvação. É por isso que nós dizemos, como Daniel disse: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, age. Deus, nós pedimos: Senhor, ouve a nossa oração hoje, ó Deus, por meio de Jesus Cristo. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os medos pelos quais nós decidimos tantas coisas na nossa vida, e declaramos agora na Tua presença que não queremos tomar decisões na nossa vida baseados no medo. Deus, nós não temos o medo como referência na nossa vida, nós somos da fé, nós tomamos e queremos tomar as decisões na nossa vida com base na fé depositada em Cristo Jesus. Mesmo diante das ameaças, nós queremos dizer: quanto a isso, ó Rei, não precisamos te responder. Se o Senhor Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Contudo, se Ele não nos livrar, nós não faremos o que você quer. Nós não vamos ceder ao mundo, nós não vamos ceder às opiniões, nós não vamos ceder às pressões, nós não vamos ceder a nós mesmos, nem a nossa própria inclinação para o pecado, porque já não somos escravos do pecado, porque fomos perdoados em Cristo Jesus e fomos selados com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que nos guia a toda a verdade, e que nos dá condição de discernir o certo do errado, e que nos dá poder para viver aquilo que naturalmente nós não podíamos viver. Então, Senhor Deus, aqui declaramos que confiamos no Senhor e confiamos no perdão que o Senhor nos oferece. A Tua palavra diz que o Senhor perdoa aquele que reconhece, o Senhor perdoa aquele que pede. Ó Deus, e nós pedimos perdão em nome de Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, age, ó Senhor, sobre a nossa vida. Tome a dianteira da nossa história, toma a dianteira das nossas decisões. Queremos esse retorno à fé, queremos esse retorno ao propósito, queremos esse retorno, Senhor Deus, como quem é retirado do cativeiro e vive em liberdade diante do Senhor. Obrigado pelo que o Senhor nos fez lembrar através do profeta Daniel, pela sobrevivência a tantas coisas, pela esperança, ó Deus, que foi renovada no seu coração. Ó Deus, até nos dias de dúvida, até nos dias em que ele buscou o Senhor por resposta, o Senhor enviou e ele ouviu aquela palavra: Daniel, homem muito amado, desde que você aplicou o seu coração a orar e a buscar, a resposta veio. E Senhor Deus, que também quanto a nós, ao orarmos ao Senhor, o Senhor nos responda. Responde a oração do teu povo, perdoa, santifica, transforma, abençoa. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor confiados em Ti, e assim, Deus, que a graça do Senhor esteja sobre nós. É por isso que nós oramos dessa forma, é por isso que a bênção que nós invocamos do Senhor é assim: que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor
seja com cada um que é do povo de Deus, sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Irmãos, não perca as oportunidades que Deus tem dado a você. Não perca a oportunidade de se reunir com o seu pequeno grupo. Não perca a oportunidade nas quintas-feiras de orar. Tem sido um vigor novo para a nossa fé. Nós meditarmos nos milagres que o Senhor Jesus realizou e no que há além dos milagres que o Senhor nos revela. Não perca, nenhum culto. Nesse mês nós estaremos pregando nos profetas maiores. Então divulgue isso, fale com alguém que de repente não está aí, que algumas pessoas estão viajando, mas não viaje na maionese, tá bom? Você não, você está aqui, vem para o culto, tá? Estou chamando aí, vem para o culto, vamos nos fortalecer e vamos adiante. Deus abençoe você com uma semana maravilhosa, no nome de Jesus. E tem um cafezinho ali atrás, 0800, todos estão convidados. E espero que você receba muitos abraços aí, antes de sair. Deus te abençoe.